sou o professor Pedro e hoje nós teremos uma aula sobre razões e proporções. Assunto muito cobrado em concursos, vestibulares e Enem. Vamos lá então. O que é uma razão? Ora, uma razão é uma relação entre um número A, uma variável A e uma variável B, desde que B seja diferente de zero. Porque nós não podemos dividir qualquer número por zero, ok? Por exemplo, vamos supor que João tenha 25 anos e o seu pai, Paulo, tenha 50 anos. Nesta ordem, se eu falasse qual é a razão entre a idade de João e a idade de Paulo, nós teríamos aqui então 25 sobre 50. Como nós temos que sempre simplificar uma fração, ao dividir aqui em cima e embaixo por 25, nós temos então a razão meio, o meio. O que quer dizer isso? Que a idade de João é a metade da idade de Paulo. Se eu fosse calcular a razão entre a idade de Paulo e João, seria 2 para 1. Então, nesse sentido, eu estaria dizendo que a idade de Paulo é o dobro da idade de João. Então, a razão ela tem que ver também com a sequência que nós colocamos as variáveis, ok? Bom, e o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre as razões. Então, se eu tenho uma razão A sobre B, uma primeira razão, e se ela for realmente igual a uma segunda razão, C sobre D, eu estou diante de uma proporção. Aqui na primeira razão chamamos de A primeiro termo, B segundo termo. Na segunda razão, C terceiro termo e D quarto termo na segunda razão. Então, exemplo de uma proporção. Eu tenho aqui meio igual a 2 quartos. Bom, como é que eu vou saber se realmente meio é igual a 2 quartos? Se você pegar, por exemplo, um valor 1000 e calcular meio, um meio de 1000 é 1 meio vezes 1000, você vai achar que quanto? 500. Se você pegar 2 quartos desse 1000, você vai achar o mesmo valor. Quanto? 500. Então, se essa parte da razão 1 meio for igual à parte da razão 2 quartos, elas formam uma proporção, essas duas razões. Mas existe uma maneira mais prática de você identificar se uma igualdade entre duas razões é ou não é realmente uma proporção. Vamos ver agora então. Então temos a seguinte situação aqui, ó. A sobre B igual a C sobre D. Eu posso escrever essa proporção de maneira diferente. Eu posso colocar assim, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D, ok? Então, quando eu escrevo dessa maneira, nós identificamos aqui os chamados extremos de uma proporção. E aqui os chamados meios de uma proporção. Então existe uma propriedade fundamental das proporções que ela serve para a gente fazer vários cálculos de vários exercícios e também identificar se aquela igualdade é uma proporção ou não. Essa propriedade é o seguinte: o produto dos extremos tem que ser igual
ao produto dos meios. Então, voltando àquela razão, àquela proporção anterior. Meio igual a 2 quartos. Se você multiplicar 1 vezes 4, vai ter que ser igual a 2 vezes 2 para ser uma proporção. Ok? Então, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 2, 4. Realmente, 1 meio e 2 quartos forma uma proporção. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, 1 terço igual a 2 quintos, se você multiplicar cruzado, 1 vezes 5 é igual a 5. 3 vezes 2, 6. Não é uma proporção, tá? Isso aqui é uma desigualdade. Com essa propriedade fundamental das proporções, nós podemos encontrar um dos 4 termos da proporção. Exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 está para 2 mais x. E aqui eu tenho 8 está para 12, tá? Qual seria o valor desse termo desconhecido, 2 mais x? Basta que você multiplique cruzado aqui, ó. 2 vezes 12 dá quanto? 24. 8 vezes 2 mais x. Aplicando a propriedade distributiva, nós temos aqui, ó, 8 vezes 2, 16. 8 vezes x, 8x. Então, nós temos aqui, ó, 8x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8, né? Porque 24 menos 16, fazendo um cálculo rápido aqui, é igual a 8. Então, o x vai ser igual a quanto? O x aqui vai ser igual a 1, mas, no caso aqui, o segundo termo que eu estou querendo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3. Então, através da propriedade fundamental, né, multiplicar em x ou em cruz, como alguns dizem, nós achamos qualquer um dos termos de uma proporção. Agora, problemas típicos desse assunto, razões de proporções. Vamos ver aqui então. Então, um dos assuntos, né, mais cobrados seria escala dentro de razões e proporções. Escala. O que é uma escala? A escala nada mais é do que uma relação entre uma distância no papel, em um mapa, né? Por exemplo, uma carta, que eu chamo de desenho, e uma distância real no terreno, que eu chamo de desão. Então, posso ter, por exemplo, uma escala assim, ó. 1 para 1 milhão. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, ao medir uma distância no papel, em um mapa, né? Essa distância corresponde o quê? A 1 milhão de vezes menor do que a distância real, uma distância no terreno. Logo, a distância do terreno é 1 milhão de vezes maior do que a distância no mapa, no papel. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego o mapa e meço ali uma distância de 5 centímetros. Quanto que é essa distância real? Considerando então que esse mapa tem essa escala de 1 para 1 milhão, estabeleço uma proporção. 1 sobre 1 milhão. Que vai ser igual a quanto? A parte de cima, desenho, vai ser a distância no papel. Então, 5 centímetros. No caso aqui, eu quero achar a distância real, x. Aplicando a propriedade fundamental, eu vou ter então que x é igual a quanto? 5 milhões. De quê? A unidade dada, centímetro. Mas acontece que a gente não costuma utilizar na medição de terrenos, né, centímetro. Nós utilizamos normalmente metro ou quilômetro. E aí você tem que fazer a conversão. Se você não lembra dessas conversões de medida de comprimento, é um outro assunto a ser estudado. Mas de antemão aqui, eu digo para você que 5 milhões de centímetro corresponde o que? A 50 mil metros. Tá? Corresponde a quanto? Corresponde a 50 mil metros ou 50 quilômetros. Então, escala é um assunto muito cobrado, principalmente no Enem, com relação a razões e proporções.
Vamos ver uma outra aplicação de um problema envolvendo razões e proporções. Vou sintetizar o problema. Vamos pensar em dois números, cuja razão entre eles, A sobre B, é igual a 2/3. E a soma nessa ordem aqui, né? Quer dizer, a ordem não influi, a razão que influi, 2/3. E a soma seja quanto? Seja 25. Quais são os números? Você pode ver isso aqui de várias maneiras, inclusive de outras propriedades e proporções que não foram vistas aqui. São várias, né? Mas eu vou colocar aqui uma maneira bastante simples para você resolver isso aqui. Vamos lembrar lá, no exemplo de razão, quando eu coloquei a idade do João e do Paulo, 25 sobre 50, que nós chegamos a meio. Como é que nós chegamos a meio? Ora, eu dividi em cima e embaixo por um mesmo número, que aqui no caso foi quanto? Foi 25. O raciocínio aqui também é igual. Para eu chegar a 2 aqui, eu dividi em cima pelo número x e b por esse mesmo número x, né? Para poder chegar então a quanto? A chegar a 3. Então você concorda que o a originalmente seria o quê? 2 vezes esse x aqui? Ora, o a então é igual a 2x. E o b seria originalmente igual a quanto? 3x. Ora, se a soma de a mais b é igual a 25, e eu sei que a é 2x e b é 3x, se eu substituir aqui nessa equaçãozinha do primeiro grau, eu poderei achar então o valor de x, que é igual a quanto? Que é igual a 5. Então, a 2 vezes 5, 10, e b, 3 vezes 5, 15. A razão entre 10 e 15 é igual a 2/3. A soma entre a e b é igual a 25. Então, esse é um problema típico desse assunto de razões e proporções. Bom, nossa aula de hoje está terminando. Existem muitos problemas, inclusive de outros tipos, que estão numa apostila que eu vou disponibilizar no meu site, que vocês poderão baixar de forma gratuita. Se vocês gostaram da aula, dê aquele famoso like. E se vocês não se inscreveram ainda, inscrevam-se para ter as notificações com relação às nossas próximas aulas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.